E vamos partir, né, para o segundo bloco de pergunta. Irmão Samuel, irmão tem 3 minutos para a sua pergunta nesse segundo bloco. Na parte final do livro de Mateus, capítulo 16, né, o último verso do capítulo 16, que é o verso 28, Jesus ele faz uma declaração que é importantíssima. Né? Ele vai dizer: em verdade vos digo que alguns do que aqui estão, né, eles estavam reunidos numa sala com várias pessoas, ele diz assim: alguns do que aqui estão reunidos comigo não vão passar pela morte sem que veja o Filho do Homem no seu reino. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Alguns dos que estavam ali reunidos não iam morrer sem ver uma manifestação do reino de Deus. Né? Poderíamos dizer assim, uma miniatura do reino de Deus. Entendeu? Alguns iriam ver uma amostra grátis, vamos dizer assim, do reino de Deus. Daí o texto, o capítulo 17, vai dizer que alguns dias depois, Jesus separa alguns dos apóstolos, que são alguns daqueles que estavam nessa reunião, e leva eles até o Monte da Transfiguração. Lá aparece o texto de Moisés, que é quem nós estamos aqui conversando, né? E Elias. Agora vamos relembrar as palavras de Jesus. O que era este momento? Este momento, segundo o final do capítulo 16, é uma miniatura do que é o reino dos céus. O mesmo capítulo que a gente questionou, questão das primícias, capítulo 15 de Coríntios, vai dizer que o que o reino dos céus é formado. Vamos dizer que agora a gente avance lá na frente, para a história da humanidade, 1 milhão de anos. 1 milhão de anos, Jesus já restaurou, já formou seu reino, já está tudo certo, o pecado já era, daqui 1 milhão de anos, né? E quem vai estar lá na frente junto com Jesus, formando o reino de Deus? Pessoas que passaram pela morte, que é o caso de Moisés, e pessoas que vão estar lá, mas não passaram pela morte, que é o caso de Elias. Então, se Jesus ele fala que algumas pessoas não iriam passar pela morte sem ver uma manifestação, uma miniatura do que é o reino de Deus. Se Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, como em outras partes, que aqueles que vão fazer parte do reino de Deus podem ser divididos em 2 grupos. Os que passaram pela morte e vão ressuscitar, e aqueles que não passaram pela morte. Daí nós vemos Jesus falar isso, ó, eu vou mostrar para alguns de vocês uma manifestação, uma miniatura do reino de Deus. E ele mostra Moisés e Elias. Se Moisés não está lá no Monte da Transfiguração, representando aqueles que morreram em Jesus e vão ressuscitar um dia, qual é o papel dele lá? Lá no Monte da Transfiguração, qual é o papel desempenhado por Moisés, se não é o papel de representar os que morreram em Jesus e ressuscitaram? Amém. Então, o irmão tem 5 minutos. Fique à vontade. Bom, senhor Samuel, ali na transfiguração, a gente vê ali que tanto Moisés como o profeta Elias, eles conversavam com Cristo acerca da sua morte, né? Então, muito se fala que ali representava a lei e os profetas, né? Então, eu não vejo como sendo ali uma miniatura ou algo que possa projetar ali as pessoas, os santos ressurretos e os santos vivos no futuro, né? Ali a gente vê como realmente representando a lei, os profetas, e aquele diálogo que não nos é revelado entre aqueles 2 grandes personagens bíblicos conversando com a pessoa bendita de Cristo, né? Agora, é muito difícil, senhor Samuel, utilizar esses argumentos para provar a ressurreição de Moisés. Como foi citado sobre a lei da colheita, de fato, eram os primeiros frutos que eram movidos, apresentados diante do Senhor. E o povo de Israel, obedecendo esta ordenança de Deus, este mandamento de Deus, toda a colheita, todo o restante daquela colheita era abençoado por Deus. Então, não era o fruto mais importante. Nós não podemos fugir deste ponto. Não podemos esquecer que, de acordo com a lei da colheita, né, a lei das primícias, né, tudo apontava para a pessoa bendita de Cristo, tudo apontava para a sua obra redentora, tudo apontava para o seu ministério, né? E realmente, se tratando da colheita,
eram os primeiros frutos que eram apresentados diante de Deus. E desta forma, Deus abençoava o restante de toda aquela colheita. E o povo era abençoado por Deus. Não conseguimos observar em nenhum texto bíblico, de acordo com esse tema, o povo levando aquilo que era o principal, aquilo que, na vista deles, no entendimento deles, era o melhor. Eles tinham que obedecer a palavra de Deus. Eles precisavam levar os primeiros frutos. Ou seja, Cristo foi feito as primícias da ressurreição. Cristo é o primeiro dentre os mortos que ressuscitou com um corpo glorioso para nunca mais morrer. Todas as ressurreições que nós encontramos em toda a extensão bíblica, todos eles reviveram, desfrutaram da sua vida terrena, mas posteriormente vieram a morrer novamente. Agora, Cristo foi o primeiro abrindo as portas e nos garantindo a ressurreição para a vida eterna, para a incorruptibilidade, para a imortalidade. Cristo foi feito as primícias. Então, através de Cristo, todos nós somos abençoados. Através da sua ressurreição, através dele sendo o primeiro dentre os mortos, nós temos a garantia de que um dia, aqueles que descansam no Senhor e nós que possivelmente possamos passar pela morte física, também alcançaremos a ressurreição dos nossos corpos físicos. Então, a gente tem que entender que existe uma grande dificuldade de nós chegarmos à compreensão de que, em relação às primícias e à ressurreição dentre os mortos, Cristo é o mais importante e não o primeiro. Então, nós temos que desconsiderar todo este ensinamento, todo este mandamento de Deus concernente às primícias, às colheitas. Então, respeitando o que Deus nos ensinou e ensinou aos filhos de Israel, de acordo com a sua palavra, com os seus mandamentos, Cristo tem que ser o primeiro dentre os mortos, nos garantindo a ressurreição para a vida eterna. Cristo não pode ser o mais importante e colocando Moisés à frente de Deus. Eu vejo uma grande dificuldade neste ponto. Amém? Irmão Samuel, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Eu estava dizendo que, com todo respeito, é evidente que o que eu vou falar não tem nada a ver em ofender o Éfeson, né, que é um bom cristão, com certeza. Mas ele não respondeu a questão, né, e ele optou, deu uma resposta muito vaga sobre a pergunta feita, e optou a voltar em Coríntios. E ele não vai ser o único. Se nós acompanharmos, se 1 milhão de pessoas antes de nós já debateram este tema, e mais 1 milhão de pessoas vão debater no futuro esse tema, 1 milhão daqueles que se posicionarem contra a ressurreição de Moisés vão até Coríntios e vão ficar repetindo. Não, mas Jesus é as primícias, Jesus é as primícias. Então você tem que gastar um tempo para entender o que é as primícias. Não basta, por exemplo, assim, ressuscitou alguém, já caracteriza como sendo as primícias? Não. Porque as primícias tinham passo a passo, tinham coisas a serem feitas para que, na soma de diversas atividades, ficasse caracterizadas as primícias. Primeiro tinha que haver o grão, né? Tinha que haver alguém que colhesse o grão. Tinha que haver alguém que pegasse, colhesse o grão, levasse até o sacerdote. Tinha que haver um santuário para que esse sacerdote estivesse trabalhando lá. Esse sacerdote tinha que apresentar o grão diante de Deus, e aí fechava o ciclo do passo a passo e caracterizava-se as primícias. Então, se 1 milhão de pessoas ressuscitassem antes de Jesus com o corpo glorioso, né? Então Jesus não é as primícias? Não, porque Jesus é o único que apareceu diante do Pai, se identificando como as primícias, reivindicando para si este título, digamos assim. Isso fica em evidência em João 20, verso 17, né? Não me detenhas, ainda não subi para o Pai. É evidente que ele tinha algo importante para fazer na presença do Pai. O que ele ia fazer? Ele ia se apresentar como as primícias. Moisés, quando ressuscitou, se apresentou diante de Deus como as primícias? É certo que não, porque ele não era. Então, e retornando lá à pergunta que eu tinha feito, onde Jesus ele diz assim, alguns do que aqui estão não vão passar pela morte sem ver, né, o reino de Deus. E é fácil identificar que Jesus está falando da identificação, de uma miniatura do seu reino, uma representação do seu reino.
E por que na transfiguração nós temos uma representação do reino de Deus? Porque lá nós não temos mais o cordeiro ferido. Ele se transfigura, né? Não é mais o homem de dores, né? Não é mais. Ali temos um representando Moisés. Moisés, né, representando os que morreram, mas ressuscitaram. João 11, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqueles que forem fiéis até o final, que estiverem vivos, serão transformados. Então, tudo isso está sendo apresentado ali na transfiguração. Rapidamente aqui, né, Isaías 53, quando está falando do sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, porque o conteúdo do diálogo na transfiguração era a morte de Jesus. Isaías 53 diz assim, ele verá. O que ele verá? O trabalho, né, o resultado do trabalho do seu sacrifício e ficará satisfeito. Ó. Ele verá, Isaías 53, verso 11, ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, quando que Jesus viu o resultado do seu sacrifício pela humanidade e ficou satisfeito? Uma das vezes é exatamente no Monte da Transfiguração. Veja Lucas capítulo 23, né, capítulo 9, do 30 ao 32, vai dizer lá que estava lá no monte Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, né? E como que é possível? Através da ressurreição. E falavam a respeito de sua morte, de sua partida. Então, veja, a soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1, você tem que saber o resultado. Primeiro, nós temos Jesus... o Senhor Deus sepulta Moisés. Então, ele já recebe, quando morre, um sepultamento honroso. Depois, nós vemos um conflito a respeito do corpo. Não da alma, não saber se ele ia para o céu, não. Do corpo de Moisés. Quais as intenções das partes ali? Nós defendemos que a intenção era a ressurreição de Moisés. E depois, Jesus ele fala assim, ó, alguns de vocês não vão morrer sem ver uma representação do meu reino. O reino de Deus, evidentemente, é formado por pessoas que viveram neste mundo, morreram e ressuscitarão. E aqueles que estarão vivos por causa da morte, da vinda de Jesus, não passando pela morte. Isaías 53 diz que Jesus vê o resultado do seu trabalho e fica satisfeito. E Lucas aponta que eles estavam dialogando, né, esses dois personagens, lá no Monte da Transfiguração, a respeito da morte de Jesus. Então, são várias informações que não permitem outra conclusão, senão aqui Moisés ressuscitou. Irmão Jefferson, o irmão tem 3 minutos para a sua pergunta desse segundo bloco. Fique à vontade, irmão Jefferson. Amém. Senhor Samuel, a gente tem conhecimento do texto de Deuteronômio, capítulo 34, até mesmo o senhor fez essa leitura. A Bíblia nos fala que assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito do Senhor. E Josué também, no capítulo 1, fala que Moisés, meu servo, é morto, né? E a Bíblia descreve que Deus sepultou ali o corpo de Moisés. Não existe dúvidas de que este grande homem de Deus realmente passou pela morte física, né? O seu corpo veio ali a passar por este processo de morte, né? Este corpo, o corpo físico de Moisés, ele passou pela decomposição, né? Ele veio a se corromper, conheceu a corrupção. Como o senhor entende acerca desse episódio, né, que para os senhores, realmente, essa pessoa, ele passou por este processo de morte, mas teve o seu corpo ressuscitado. Durante a morte, o corpo de Moisés sofreu decomposição? O senhor pode nos trazer um esclarecimento, por gentileza? Irmão Samuel, o irmão tem 5 minutos para a sua pergunta, para a sua resposta. Ok. A morte de Moisés, ela é uma morte, ele morreu mesmo, né? Não resta dúvida, nós não defendemos, porque se a gente defender que ele ressuscitou, ele tem que morrer, né? Mas, para o povo de Israel, a morte de Moisés, ela é presumida no sentido de que eles não localizam o corpo, isso é evidente na narrativa, né? Logo, eles não têm capacidade de precisar a data da ressurreição, da morte de Moisés. E essa informação eles não têm. Então, o povo de Israel, eles desconhecem duas coisas. Primeiro, a localização do corpo.
Logo, eles desconhecem também a data da morte de Jesus, da morte de Moisés. O objetivo dessa pergunta é porque a Ellen White, né, que nós acreditamos que recebeu revelações, sonhos de Deus, né, que é uma profeta, né, profetisa, que fala em nome, é uma mensageira do Senhor dentro do movimento adventista, a gente crê nisso, né, e ela tem uma declaração dizendo que o corpo de Moisés, ele não conheceu a corrupção, né, que ele não veio a entrar em decomposição a informação, né. Daí as pessoas, eles ficam com uma dúvida, imaginando que a informação dela está equivocada, porque eles vão fazer um apanhado de textos para chegar numa conclusão, né? Existe um texto informando que ele morreu. Existe um texto informando que o povo de Israel pranteou Moisés por 30 dias. E quando Deus se apresenta a Josué, né, que é o substituto na liderança de Israel, é Josué, e Deus se apresenta dizendo assim, meu servo Moisés é morto, está morto, né? Daí, 30 dias não é suficiente para que o corpo entre em decomposição, né? A pergunta mesmo seria essa, né? A dúvida realmente seria essa. Mas a gente não pode concluir que o povo de Israel, eles estavam chorando 30 dias por saber que a gente não pode, na verdade, fazer um elo entre o exato dia do início do pranto com o exato dia que Moisés morreu. Porque o texto ele vai deixar nítido ali que Moisés, ele sobe ao monte, né? Então ele vai sumir da vista do povo. E a gente quer crer que este é o momento que eles vão iniciar o pranto por Moisés. Só que Moisés não sobe ao monte e imediatamente ele morre. Porque Deus ainda tem lá, Deus ainda vai dar ali para ele visões a respeito da terra prometida, né? Ele convida Moisés para que passe um tempo onde ele vai mostrar a terra para Moisés. Então, eu não vejo assim que a sequência a ser entendida é a seguinte, ele morreu, né? Ele ressuscitou, a soma dos textos que a gente encontra em Judas, que a gente encontra na transfiguração, e Jesus definindo o que é a transfiguração, que é um ponto importante, e a correta compreensão de Coríntios 15 sobre as primícias, não fica mais nenhum impedimento para a morte de Moisés. Agora, com respeito ao pranto, o período de que o povo ficou pranteando Moisés, não existe como se definir para dizer que a declaração de Ellen White está errada, não há como definir que o início dos 30 dias de lamentação se deu exatamente no dia da morte de Moisés. Isso não tem como dizer, porque eles desconheciam a localização do corpo e desconheciam também a data do sepultamento de Moisés. Antes de Moisés subir ao corpo, a gente pode fazer uma leitura ali, que ele já está fazendo uma transferência da liderança para Josué, ele já vai dar as primeiras orientações, né, ser forte, ser corajoso, né, para que possa guiar o povo até a terra prometida, e o povo já está ciente que nunca mais vão ver novamente o seu líder. Essa informação eles já têm, mas eles não conseguem precisar o exato momento da morte de Moisés para que pudesse iniciar o seu pranto no mesmo dia em que ele morreu, né? É essa a resposta. Amém. Deus abençoe, irmão Samuel. Irmão Jefferson, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade. Bem, senhor Samuel, me permita também me direcionar à sua pessoa desta forma, desta maneira. De acordo com a pergunta, se realmente o corpo físico de Moisés passou por um processo de decomposição, o senhor não foi objetivo na resposta, né? Ficou, vou usar tuas palavras, ficou patinando e a tua resposta foi vaga. Bom, é necessário que possa dizer, né? O corpo dele passou por um processo de decomposição, né? Como o senhor falou, não é exato nós darmos o dia exato da sua morte, né? Dos 30 dias que os filhos de Israel prantearam, nós não sabemos ao certo se foi com 15 dias que Moisés se ausentou do arraial de Israel que ele veio a falecer, ou se foi com 20 dias, ou se foi realmente após 30 dias que ele veio a
deixar essa vida, né, passando pelo processo da morte física. Mas o importante é que houve um tempo em que Moisés se ausentou do arraial de Israel, isso levou dias, e isso preocupou o povo, né? Até o ponto que este povo, com esta preocupação com este grande líder, começou a procurar por ele, né? E esse processo de 30 dias de busca, pranteando por ele, é porque já havia um certo tempo bem considerado, né? E é certo que ele passou pela morte física, né? E para que não passasse pelo processo da decomposição, essa ressurreição precisaria ser de imediato, né? Porque a gente sabe que o corpo físico, as nossas células, o nosso organismo, ele tende a entrar em decomposição a partir do instante que falta a vida no nosso corpo, né? Então, o senhor bem até citou um pouco sobre a obra de Ellen White. Ela realmente fala que o corpo de Moisés não passou pelo processo da decomposição, né? Então, eu vejo uma grande dificuldade, porque, além de não ser possível provar a ressurreição deste corpo, também não é possível provar que este corpo não passou pela decomposição, né? Foi um corpo, o processo da ressurreição, a qual os senhores anunciam e apregou pelas suas congregações e dentre os seus ouvintes, é de que Moisés morreu, o seu corpo não entrou em decomposição e ele ressuscitou com um corpo glorioso, ou seja, coloca Moisés no mesmo patamar que Cristo, né, no mesmo nível, né? E por que na outra questão, eu voltei para a questão de Coríntios, capítulo 15? É porque nós precisamos respeitar a lei da colheita, né, a lei das primícias. Eram, de fato, os primeiros frutos, e não o fruto mais importante, né? Então, o senhor não pode querer conduzir a mente das pessoas, a mente dos seus ouvintes, e até aquelas pessoas que estão nos assistindo, acreditar que a tua argumentação dizer, olha, existe um processo da semente, depois ela sendo semeada na terra, depois ela sendo preparada para a colheita, depois ela sendo levada para o templo. Isso nada te ajuda na tua argumentação, provando que Moisés realmente ressuscitou. E acerca de, também, sobre a transfiguração, ali, a visão que Cristo falou sobre o reino vindouro, os discípulos contemplaram a Cristo em glória e poder, como ele será no seu reino vindouro. Isso não prova a ressurreição de Moisés em nenhuma das hipóteses. E acerca de Judas, capítulo 1, versículo 9, nós vemos a disputa por um corpo. Satanás queria aquele corpo, e o mais coerente é que seja para evitar o processo de idolatria entre os filhos de Israel, e não para disputar se Moisés ia ressuscitar ou não. Se Deus quisesse ressuscitar, ele teria ressuscitado, e teria várias referências bíblicas sobre a ressurreição deste grande homem de Deus, né? Então, é impossível que este grande patriarca possa ter ressuscitado dentre os mortos de uma forma incorruptível, seu corpo não ter passado por esse processo de decomposição, e ele ter recebido um corpo ressurreto, de glória, antes mesmo da ressurreição de Cristo. Cristo é as primícias de toda a ressurreição. É através da ressurreição de Cristo que a ressurreição dos demais que dormem no Senhor são garantidas e abençoadas por Deus. Amém?